Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Dr. Sérgio Lucchini Batista e hoje, na nossa aula de correlação básico-clínica, nós vamos falar sobre litíase urinária. João, masculino, branco, 32 anos, gerente, ensino médio completo, católico, procedente natural de Ribeirão Preto. Dor nas costas há 1 hora. Paciente refere dor em flanco direito há 1 hora, inédita, de início súbito, forte intensidade, 10 em 10, com irradiação para a região inguinal e testículos, sem fatores desencadeantes, de melhora ou de piora. Associado ao quadro, relata náuseas, vômitos, disúria, urgência urinária e hematúria. Interrogatório dos diversos aparelhos, hábito intestinal diário, fezes sem alterações, nega qualquer outros sintomas. Bem, disúria seria dor ou ardência para urinar. Urgência urinária, né, é aquela necessidade, né, de ir ao banheiro, né, aquela sensação, né, de necessidade, né, de micção, né. E hematúria seria presença de sangue na urina, né. Então o indivíduo percebe a urina de cor aí avermelhada. Antecedentes pessoais, nega patologias ou cirurgias prévias, nega medicações de uso contínuo. Pai e tios paternos com histórico de litíase urinária. Ele relata baixa ingesta hídrica e consumo de alimentos industrializados em excesso. Refere praticar corrida de longa distância. Então está aqui nosso paciente apresentando dor em região lombar aí de flanco direito, né? E aqui a urina caracteristicamente aí avermelhada, né, na hematúria, né, presença de sangue aí na urina. Está em bom estado geral, corado, hidratado, anictérico, acianótico, afebril, consciente e orientado. Murmúrio vesicular presente, simétrico, sem ruídos adventícios, eupneico, frequência respiratória de 20 incursões por minuto, ritmo regular em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros, frequência cardíaca de 112 batimentos por minuto, pressão arterial de 142 por 90 milímetros de mercúrio. Pouquinho taquicárdico, pouquinho hipertenso por conta aí da dor. Abdômen inocente e apresenta então sinal de Giordano presente à direita, bem no local onde ele tem a dor, tá? Para que vocês vejam de uma maneira mais detalhada o sinal de Giordano, eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo esse link para que vocês acessem, né, onde tem a demonstração aí desse sinal. E aí, diante de todo esse quadro clínico e desse exame apresentando aí o sinal de Giordano, o paciente, então, o diagnóstico é uma cólica renal aí por provável litíase urinária. Os exames complementares, né, avaliando então a função renal desse indivíduo, né, já que ele tem aí a suspeita de uma litíase, é importante avaliar se já está tendo prejuízo de função renal. Aqui aparentemente não. E a gente pede o exame de urina, que vai evidenciar achados aí como hematúria, leucocitúria, e pode-se pedir urocultura para avaliar a infecção associada. No caso, veio negativa. De exames de imagem, a gente pode pedir radiografia do abdômen, né? Aqui a gente consegue visualizar uma imagem radiopaca, né? Sinalizando um cálculo, né? O exame mais utilizado é o ultrassom, né, para avaliar a litíase urinária. Também deixarei na descrição desse vídeo esse link do YouTube, onde demonstra toda a realização do ultrassom, bem interessante para que vocês vejam, né? Mas aqui o que a gente tem então são duas imagens aqui, então mostrando aqui o ultrassom do rim. O que a gente percebe é que é uma imagem aqui radiopaca, mais branca, e aqui embaixo forma uma sombra, né, que é a sombra acústica, tá? E um pouquinho de dilatação aqui do rim, que é o que está mostrado na figura aqui ao lado. Então, a presença de imagem de cálculo, né, no ultrassom com essa sombra acústica e a hidronefrose, né, caracteriza o achado.
E o exame mais sensível, na verdade, para avaliar a presença de cálculo é a tomografia, tá? Então aqui a gente vê um cálculo aqui, né, em região em via urinária, através da tomografia. Bom, como atividade proposta, né, qual que é o provável mecanismo da dor na cólica renal? Qual o elemento mais frequente na composição dos cálculos renais? E quais as complicações esse paciente pode apresentar? Nefrolitíase, presença de cálculos renais. São massas de cristais que se formam no interior do trato urinário e vão atingir um tamanho aí suficiente para causar sintomas ou serem visíveis em estudos por imagem. Que aqui a gente vê uma régua, né? Daqui a aqui é 1 centímetro, então aqui seria um cálculo mais ou menos de meio centímetro. E aí a gente vê várias morfologias aqui de cálculo, e aqui nessa legendinha ao lado aqui a gente tem aí, né? É interessante porque dependendo da composição do cálculo, né? O formato dele é diferente. Então a gente vê aqui, né, o ácido úrico, a estruvite, o oxalato de cálcio e a apatita, né? A gente vê que a estrutura deles é diferente, é bem interessante. Nefrolitíase é uma das doenças mais frequentes do trato urinário. Tem um pico de incidência em torno dos 30 aos 50 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer fase da vida. Cerca de 12% dos homens e 5% das mulheres irão desenvolver cálculo urinário em algum período da vida. Tá? E 20 a 30% vão precisar de algum tratamento intervencionista para retirada daquele cálculo. Uma vez tendo um primeiro episódio de litíase urinária, a taxa de recorrência ela é alta. Então, 15% no primeiro ano, 30 a 40% nos próximos 5 anos e mais da metade, né, 50 a 60% em 10 anos. Né? Então, se o indivíduo já teve litíase urinária, nos próximos 10 anos, mais da metade aí vai poder ter um novo episódio. Os fatores de risco para nefrolitíase: história prévia, como a gente acabou de ver, histórico familiar, como a gente viu nesse indivíduo, né? Ele tem familiares que têm nefrolitíase, histórico de cirurgia bariátrica, tá? Porque essas alterações do trato gastrointestinal aumentam a absorção de oxalato e isso vai então aumentar a excreção de oxalato, favorecendo aí, né, a formação de cálculos de oxalato de cálcio. A gente também tem infecções urinárias de repetição, principalmente Proteus e Klebsiella, são bactérias aí envolvidas, né, em algumas mudanças, e acaba de pH e etc. E elas acabam favorecendo aí formação de cálculo. Desidratação, né? Beber pouco líquido, né? Quanto menos líquido na sua urina, mais concentrada ela fica, e aí a chance de você ter cristalização é maior. Então, a hidratação é muito importante. Como a gente viu, nosso paciente bebia pouca água. Outros fatores de risco aí, hipertensão arterial, diabetes, obesidade, gota, exercício físico excessivo, né? Também é um outro fator, como a gente viu lá no nosso paciente. Diarreia crônica também é um fator de risco, porque você acaba perdendo bicarbonato, né, pelo intestino, e isso vai levar a uma acidificação na urina e maior risco de cálculos de urato. Fatores dietéticos, como a dieta pobre em cálcio e rica em proteína animal e sódio. Então, a gente sabe, na verdade, que os cálculos eles são formados por cálcio, né? E aí, muitas vezes a gente acha que é a ingesta rica em cálcio que vai dar cálculo, e na verdade não. Quando você tem uma dieta rica em cálcio, na verdade você forma bastante oxalato de cálcio no teu intestino, que vai ser eliminado nas fezes, então você diminui a absorção de oxalato. Então a dieta rica em cálcio, na verdade, ela é até protetora. E o que vai favorecer, na verdade, é a dieta rica em sódio, né? Porque aí o sódio, na verdade, ele vai aumentar a excreção renal de cálcio, né? Então, não é o cálcio diretamente que aumenta, né, a litíase, e sim o consumo de sódio excessivo. Ainda alguns distúrbios metabólicos e endócrinos, a gente pode citar, por exemplo, o hiperparatiroidismo primário, né? E uso de alguns medicamentos, como indinavir, ciclovir, sulfadiosina e triantereno. Então, de uma maneira geral, pessoal, o que vai influenciar na
no risco aí de nefrolitíase, o pH urinário, o volume urinário, a dieta e, eventualmente, anormalidades anatômicas ali que favoreçam, né, a litíase. O mecanismo de formação de cálculo, né? Então, como a gente sabe, na urina pode haver produção aí de sais insolúveis, né? E através da combinação dos elementos eles vão acabar aí gerando os cristais. Se esses cristais se acumularem, né, crescerem, se agregarem, vão dar origem então aos cálculos. O que vai contribuir para a supersaturação da urina? Então, um aumento na excreção de solutos, uma hiperexcreção de solutos, redução do volume urinário, alteração do pH. Por exemplo, pH ácido vai favorecer aí a formação de cristais de ácido úrico, e pH básico vai favorecer a formação de fosfato de cálcio e estruvita. E também alterações anatômicas aí do trato urinário, né? Pode gerar algum tipo de estase, né, na urina. Então, como a gente vê, a redução do volume urinário é muito importante. Esse é um mecanismo que, se o indivíduo ingerir, né, uma quantidade de água aí, diariamente, ele consegue aí evitar, né, a formação de cálculo. Os cristais, eles vão gerar um mecanismo chamado aí de nucleação. Você vai tendo uma concentração do elemento químico, né, que vai ser maior que o produto de solubilidade. Se os cristais não são eliminados pelo fluxo urinário, eles acabam passando por crescimento e agregação na superfície das células epiteliais tubulares ou papilares. Então vejam, que a ingesta hídrica proporcionando um fluxo urinário, ela vai ter dois mecanismos. Primeiro, se você bebe bastante água, você solubiliza esses cristais. E por outro lado, também, mesmo que o cristal se forme, o fluxo urinário constante ele vai fazer uma lavagem. Né? Então, de tal forma que a ingesta hídrica ela teria dois papéis muito importantes aí. Né? Então, olha lá, né, os inibidores fisiológicos. A água dilui urina, reduz a concentração dos elementos, aumentando o fluxo urinário, facilitando a eliminação dos cristais. Aqui eu trouxe para vocês um atlas de sedimento urinário. Então, sempre que vai fazer a avaliação do exame de urina, você pode fazer a lâmina dessa urina e avaliar através do microscópio. Então, é bem interessante, né, as formas geométricas. Elas são características, vejam que bacana. O ácido úrico ele forma como se fossem asteriscos, né? Até parece aquelas shuriken de ninja, né? Aquelas, né? Estrela, né? Que o ninja joga, né? Lembra? A cistina forma alguma estrutura lembrando aí um cubo, um hexágono, né? Bem interessante. O oxalato de cálcio, ela forma triangulinhos. O de bilirrubina parece um leque, né? Um leque de dois lados. O fosfato de cálcio forma, né, esses gravetos que se acumulam. Aqui o de tirosina, né? Mais raro. Biurato de amônia. Aqui o fosfato triplo de magnésio. Aqui ele forma... a gente tem aí formato cúbico e formato aí retangular, né? Cristal aí de sulfonamidas, o de carbonato de cálcio, aqui parece aqueles ossinhos de cachorro, né? Aqui cristais de amoxicilina, aí seria pela ingestão de antibiótico, né? E cristais amorfos, aí aqui a gente não tem um formato aí definido. É bem interessante porque nessa análise bioquímica, né, a própria análise visual, né, o técnico de laboratório treinado, com esse atlas ele já consegue olhar a imagem e falar para você, ó, aqui tem cristal de tal elemento, né, através do formatinho mesmo, né? Bacana, né? Bom, os cálculos de cálcio são os mais frequentes. 70 a 80% dos casos, a gente vai ter aí oxalato ou fosfato de cálcio, aqui representado, né? Os fatores de risco para a formação de cálculo de cálcio é hipercalciúria, então aumento aí na eliminação de cálcio na urina, que pode ser proporcionado aí por uma dieta rica em sódio, ou situações aí do hiperparatireoidismo, em que você elimina mais cálcio na urina, e também outras situações como hiperoxalúria, então dieta pobre em cálcio aumenta a oxalúria também,
e a hipocitratúria, né? E doenças renais, como acidose tubular renal, ou mesmo baixo volume urinário, beber pouca água, sua urina fica muito concentrada e a chance de você formar cristal é alta. E aí vai ser o cristal de cálcio. Então esse é o mais comum, né? A gente tem também o cálculo de estruvita, menos frequente, 10 a 20% dos casos. Esse é o tipo de cálculo, estruvita, né? Ele vai tomando o formato da via urinária, né? Então ele é chamado de cálculo coraliforme, né? Ele é de fosfato de amônio e magnésio, né? E aí está associado a risco de sepse e doença renal crônica. E aí nesse tipo de cálculo é que está envolvido a infecções urinárias, principalmente aí por proteuse e Klebsiella, tá? Que são bactérias produtoras de urease. Então o que acontece? Aqui embaixo, bactérias produtoras de urease degradam ureia, elas formam amônia e gás carbônico. A amônia vai alcalinizar a urina, vai se ligar ao H+, formando o amônio e se combinar com fosfato e magnésio, então formando aí fosfato de amônio e magnésio. A gente tem o cálculo de ácido úrico, um pouquinho menos frequente, 5 a 10% dos casos. Ele já tem um formato mais redondinho, né? Esse é o formato macroscópico, né? Olha só aqui, né? Interessante, parece gema de ovo, né? Cozido. O fator de risco é baixo volume urinário com pH ácido, a hiperuricemia ou hiperuricosúria, né? Então, aumento do ácido úrico, né? E indivíduo que tem gota, né? E os cálculos de cistina, que são mais raros, né? 2 a 3% dos casos, né? Parece aquelas pedras preciosas, né? Mais brilhante, né? O fator de risco é ter cistinúria, que é, na verdade, o erro renal transporte de aminoácido. Então, aí é mais raro, né? Vai ser só nesses casos em que você tem essa alteração metabólica, né? Bem, a localização dos cálculos vai ajudar na classificação, não é? Então, a gente vai ter o cálculo calicial, que vai estar lá nos cálices renais, o piélico, que vai estar na pelve renal. A gente vai ter o coraliforme, que pega a pelve e cálice renal. Então, aqui seria o exemplo de um coraliforme, né? Ele pega tudo, né? Ureteral vai estar no ureter, vesical na bexiga e uretral vai estar na uretra, né? Então aqui, olha só, né, o cálculo calicial está nos cálices renais, o cálculo pélvico, né, o ureteral e os cálculos vesicais. Então, a gente classifica também com a localização. Muitas vezes o crescimento do cálculo ele não vai causar nenhum sintoma, então depende, né? A dor típica ela vai ser oriunda aí por mobilização do cálculo e obstrução da passagem da urina. Então, quando você tem cálculo aqui na região calicial, muitas vezes vai estar assintomático. O grande problema é quando ele mobiliza e vem aqui por ureter, e aí ele causa uma obstrução do fluxo urinário. Isso vai levar, né, uma constrição fisiológica do ureter e vai dar, então, a dor, né? O local mais comum aí de obstrução é a JUP, a junção uretero-pélvica. Tá? Também pode ocorrer no terço médio do ureter ou então na junção vésico-ureteral, lá na saidinha do ureter, na bexiga, né? E a cólica nefrética, então, ela é uma obstrução causada aí por uma obstrução aguda da JUP, né, com mais frequência da JUP, e vai dar uma dor contínua no flanco e abdômen de forte intensidade, associada a náusea, vômito e sudorese. A dor da cólica renal ela é dita como a pior dor que você pode sentir, tá? Mulheres que já passaram por parto, né, parto normal, né, sentiram as dores do parto e que eventualmente tiveram cólica renal, elas referem que a cólica renal é muito mais dolorosa que a dor do parto, né? Então, vocês imaginam a dor que não é a dor de uma cólica nefrética. Obstrução de porção média ou distal do ureter vai dar uma dor irradiada mais para o ligamento inguinal, testículo ou grandes lábios e uretra. Então, o nosso paciente, né, pode ser que ele tivesse uma obstrução ali um pouquinho mais baixa. Lembra que o dele estava irradiando, né, para a região inguinal, testículo. Então, pode acontecer, né, a dor
a dor lombar está irradiando para baixo, né? A hematúria que pode estar presente, a gente pode ter a hematúria macroscópica, porque o cálculo ele lesa, né, a mucosa da via urinária e causa sangramento, né? Então, quando tem uma lesão ali muito grosseira, você acaba tendo sangramento ali dos microvasos e tinge urina de sangue. Mas existe também a hematúria que a gente chama de microscópica. Então, você olha a urina, ela tá amarelinha normal, mas quando você põe lá no microscópio, você identifica a presença de hemácias, né? O que a gente chama de microscópica, você não consegue ver a olho nu, né? E a macroscópica é aquela hematúria grosseira mesmo, né? Você já vê a urina tingida. Quais são as possíveis complicações da nefrolitíase? Infecção urinária, né? A pielonefrite, que é a infecção, né, alta, né, infecção renal mesmo, né? A gente pode ter a hidronefrose pela obstrução do fluxo urinário, você vai tendo dilatação do rim. Então, vocês vejam aqui mostrando os diversos graus de hidronefrose, chegando até o grau 5. E isso leva a uma perda de função renal, né? Conforme essa hidronefrose aumenta, você vai perdendo parênquima renal. E aí, né, a insuficiência renal, né, pela obstrução e perda irreversível da função renal. E é isso, pessoal. Vou deixar para vocês aqui um texto de referência, o link vai estar na descrição do vídeo. E uma aula aí também sobre nefrolitíase, vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês acessarem e estudarem um pouquinho. E é isso, se gostaram, deixe o seu like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou através do portal.